Segunda-feira da terceira semana do tempo quaresmal. E hoje temos como antífona de entrada: a minha alma suspira pelos átrios do Senhor. Meu coração e a minha carne exultam no Deus vivo. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus veio a Nazaré e falou ao povo na sinagoga, dizendo: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Digo-vos a verdade, havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região da Sidônia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã. Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até ao cimo da colina sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como vemos, amados irmãos, caros amigos, no Evangelho de hoje, a cidade natal de Jesus o rejeita como um profeta, como ele próprio diz: nenhum profeta é bem recebido na sua terra. E o que isto significa para Jesus? O que isto significa para cada um de nós? E eu quero aqui debruçar-me um pouco sobre este pormenor, este aspecto, porque quando a maioria dos fiéis, quando a maioria dos leigos ouve sobre profecia, muitos pensam que isto é uma coisa, é algo, a profecia é algo que tem a ver apenas com os bispos, é algo que tem a ver com os padres, é algo que tem a ver com aqueles que estão mais ligados ao ministério ordenado, ministério ordenados, neste caso, tal como eu já mencionei, já fiz menção, os bispos, os padres, cardeais. Mas ser profeta não tem a ver, é totalmente diferente do ser padre, do ser bispo, do ser cardeal. É algo muito diferente. Como é que se mede um profeta? Quais são as características de um profeta para entendermos o alcance das palavras de Jesus no Evangelho de hoje? São três elementos que caracterizam um profeta: anunciar, denunciar e pré-anunciar. Anunciar, denunciar e pré-anunciar. Eu diria que estes são os pilares de um profeta. Então, como vemos, eu não preciso ser padre, não preciso ser bispo para ter estas características, para eu me basear na palavra de Deus para poder anunciar, denunciar e pré-anunciar. Vamos entender um pouco mais sobre este assunto. Por exemplo, o Vaticano II enfatizou o chamado universal à santidade, enraizado na dinâmica do batismo,
cada pessoa que é batizada é conformada a Cristo, sacerdote, profeta e rei. Ouvimos isto no dia do batismo. Sempre que há um batizado, nós ouvimos essas palavras. Tu és sacerdote, profeta e rei. E sempre que se assiste a uma missa, estaríamos a exercer o nosso ofício sacerdotal, participando da adoração a Deus. E sempre que alguém orienta seus filhos a descobrirem sua missão na igreja, ou orienta alguém na vida espiritual, ou esta pessoa está exercendo naturalmente o seu ofício real. Então, cada pessoa batizada, como uma pessoa batizada, qualquer pessoa que é batizada também foi designada, foi escolhida a ser profeta. Ou seja, o que é ser profeta? Entendamos isto muito bem, o que é ser profeta realmente. Alguém que fala em nome de Deus. O profeta não fala palavras suas. Não nos faltam pessoas, por exemplo, em casa, aquelas que nos advertem sobre coisas negativas. Não faltam na igreja, na paróquia, na comunidade, aquelas pessoas que nos despertam para algo que vai errado. Essas pessoas diríamos que estão a ser profetas. Porque nos chamam a atenção para a correta vivência do nosso compromisso cristão. E isto não é resultado de própria imaginação, não é resultado de meditações sobre a vida espiritual. Não se trata disso, por mais valiosas e corretas que elas sejam. A palavra profética é a palavra de Deus, dada a cada um por Deus. E Deus fala através das Sagradas Escrituras. E Deus nos fala através das experiências do dia a dia, no nosso relacionamento com o próximo, com o irmão. Mas atenção, o profeta nunca coloca a sua pessoa em primeiro lugar. Não. Se alguém pensa que colocando seu nome em primeiro lugar seja considerada profeta, é um autêntico erro, porque o profeta nunca está em seu próprio nome. O profeta é sempre alguém que age em nome de Deus. E Jesus é alguém que fez isto perfeitamente. Jesus, ele estava sempre realizando, em todo passo, realizando a vontade do Pai. Os profetas, Elias, Eliseu e muitos outros, eles sempre estiveram ao serviço da mensagem de Deus. Então, se alguém quer ser profeta, ou melhor, somos todos pelo batismo sermos designados a sermos profetas, mas só estaremos a exercer esta missão profética quando nós estivermos enraizados na palavra de Deus, quando nós estivermos enraizados em Cristo, quando nós estivermos prontos a testemunhar Cristo com palavras e obras. Não se trata apenas de falar. É um compromisso que envolve toda a vida. É um compromisso que nos leva a agir para o bem do irmão. Despertar, por exemplo, aqueles irmãos que vivem um pouco afastados. Despertar aqueles irmãos que vivem no erro, quando nós temos este compromisso. Despertar aqueles irmãos que já se esqueceram dos seus compromissos cristãos. Sempre que nós estivermos a viver a exercer esta tarefa, estaremos a agir como profetas. Porque ser profeta, não precisamos de nos colocar no patamar
de um profeta Eliseu, de um profeta Elias, mas cada um de nós é chamado a viver o seu compromisso com muita determinação. E o que nós vemos hoje é a rejeição de Jesus na sua própria terra. E muitas vezes, até mesmo os nossos irmãos, eu falo os nossos irmãos consanguíneos, são aqueles que são os últimos, muitas vezes serão os últimos a reconhecer o nosso valor. Em nossa casa, muitas vezes seremos, até mesmo em nossa casa, em nossa própria casa, porque se calhar é lá onde teremos, as nossas palavras se calhar terão menos aceitação, porque convivem conosco e as pessoas gostam de ouvir sempre coisa nova, de uma pessoa nova. Então é normal que as pessoas não levem muitas vezes em consideração, mesmo que aquilo seja valioso que nós dizemos. Mas o profeta deve sempre ter consciência disso. Deus está em primeiro lugar e tudo o que ele faz é apenas exercer uma missão. É apenas exercer uma tarefa que lhe foi incumbida por Deus. Uma tarefa que se assume no dia do batismo. Porque o reino de Deus é para todos, é universal. Todos são chamados. Todos são convocados. Mas nem todos acolhem esta proposta. E foi a esse propósito que Jesus se referiu ao acontecimento narrado na leitura anterior, na primeira leitura. Por exemplo, há um aspecto que está bem relacionado com a primeira leitura de hoje, o sírio Naamã, que foi curado. Então, dizer que todos são chamados a acolherem na fé o reino de Deus e a entrarem na sua igreja. Mas por vezes, os que estão mais perto são os que mais têm dificuldades em o acolher, como aconteceu com os de Nazaré. Muitas vezes os que até estão mesmo na igreja são os que mais têm dificuldades em aceitar certos aspectos da verdade revelada. E por isso precisamos de nos abrir ao Espírito Santo, porque é Ele que nos inspira, é Ele que nos dá o dom do entendimento para podermos acolher, e não só acolher a palavra de Deus, mas também em pô-la em prática e nos manter perseverantes na prática do bem, no cumprimento da vontade de Deus Pai. Que Deus vos abençoe.